Boa tarde, bem-vindos, em nome de Jesus. Boa tarde. Estou falando com as paredes. Boa tarde. Que bom, a efusividade melhorou substancialmente. Bem-vindo, bem-vinda, em nome de Jesus. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua vida. Esta semana, para cada mensagem sobre planos que dão certo, planos que a gente planeja, planos que vão por água abaixo, de todas as mensagens que nós pregamos em janeiro, a gente teve uma experiência de planos que foram desfeitos na nossa vida essa semana, não é? A gente estava planejando fazer um negócio, aí não deu, aí a gente planejou de outro jeito, aí não deu certo. Finalmente, graças a Deus, na sexta-feira de tarde deu certo. Graças a Deus. Na noite de sexta-feira não deu mais certo. Aí veio o sábado. Aí parece que deu certo. Como a gente não sabe como vai ser a nossa semana, melhor a gente orar agora, não é verdade? Porque na verdade a semana já começou. Mas o melhor mesmo é que a gente coloque nossa semana, um parente, uma coisa, uma causa, uma pessoa nas mãos de Deus. Ontem eu estava falando com um carioca sobre alguns desses planos nossos que não deram certo esta semana. Ele disse, pois esta semana também a gente planejou, correu de um lado, correu de outro, e não deu certo porque tinha uma coisa melhor do que eles haviam planejado para a vida. Então, que tal você orar ao Senhor? Então ore aí, você, bem-vindos em nome de Jesus, ore. Como Jesus, queremos dizer ao Senhor que não seja como eu quero, mas como Tu queres. E é em nome de Jesus que nós oramos, amém, amém. Bem-vindos todos vocês, Deus abençoe. Meus irmãos, vamos abrir nossa Bíblia e eu quero convidar você para abrir sua Bíblia no livro de Hebreus. E aí, Hebreus capítulo 4, versículo 16. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Se você está usando a nossa Bíblia, então é a página 1682. E aí, se você está usando uma outra Bíblia, aí eu não sei a página, não. Se você está com o celular, aí tem uma vantagem, né, de achar. Hebreus capítulo 4, versículo 16. Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Palavra do Senhor. O Senhor abençoe a sua palavra na sua vida. Amém. Hoje nós saímos daquela área da série de planejar e esperar que Deus consolide, homologue ou retifique nossos planos. E começamos uma outra série de mensagens sobre atitudes espirituais que Deus quer que nós tenhamos. Em geral, nossa espiritualidade pode ser resumida parca e porcamente em dizer para Deus o que nós queremos.
Há até um hino do cantor cristão que diz: e conta ele prazeres e pesares, deixando em tuas mãos a dor, bem de manhã e sem cessar, vigiar, sim, orar. Não é? Muita gente conhece esse cântico. Basicamente, a espiritualidade, seja ela de que matiz for, de que coloração for, a espiritualidade consiste em você informar a Deus o que você quer. Por exemplo, os espíritas têm na sua espiritualidade uma prestação de serviço em que traz o amor de volta, traz o seu emprego de volta em 24 horas. Aí a questão de horas é também uma questão econômica. Quanto mais você dá, mais rápida vem a resposta. Você tem uma pessoa que manipula o Deus para que esse Deus esteja à sua disposição para atender. Na espiritualidade católica, nós também fazemos nossas orações e dizemos a Ele o que nós queremos. E às vezes fazemos uma promessa: se o Senhor fizer isso, eu pago de tal forma, assim, 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 assim. Eu acho que essa é uma 24ª vez, que eu conto a experiência de que quando menino no interior do Maranhão, eu era muito magro e como Rebanhão fez uma música pensando em mim. Eu era magro que dava dó. Meu paletó era de uma lista só, aí era magro mesmo. Vivia tomando remédio até para que eu fosse curado de uma amarelidão que eu tinha, que ninguém sabia, e também não tinha médico para dizer que eu tinha. Aí minha avó, mãe da minha mãe, fez uma promessa, que se eu curasse, quando eu fizesse 15 anos, eu brincaria Bumba Meu Boi, e pagaria uma promessa andando de São Luís até São José do Ribamar. Brinquei Bumba Meu Boi, andei de São Luís até São José de Ribamar e estou aqui para contar a história. Na espiritualidade protestante, nós chegamos a aprender a sermos ousados, a determinar, a gente já nem pede, a gente já determina o que a gente quer. E através de orações, jejuns, nós mesmos fazemos Deus fazer o que nós queremos que Ele faça. Neste caso, nós não precisamos do santo, como no caso do catolicismo, e não precisamos do mago ou do feiticeiro, como no tempo do protestantismo. Nós somos, parece, uma mistura do mago e do santo, porque nós mesmos dizemos a Deus o que nós queremos e temos os instrumentos de fazer Deus fazer o que nós queremos. Nós temos na nossa prática um jejum, 3 sextas-feiras, 21 dias, a dieta de Daniel e por aí vai. Não é? Tem uma porção de salamaleicos que o protestantismo faz, atual. Aprendemos a dizer para Deus, ou aprendemos a dizer aos deuses o que nós queremos. E a espiritualidade vai por aí. Poucas vezes a espiritualidade aponta para o outro lado, prestar atenção naquilo que Deus quer que nós façamos. A espiritualidade cristã, e eu diria que o caminho de uma espiritualidade saudável é aquele onde tanto você diz para Deus o que precisa, como você procura saber dele o que ele quer que você faça. Porque o Senhor Jesus mesmo disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Que tipo de espiritualidade é essa? A espiritualidade saudável para Jesus, e esse é o caminho de uma espiritualidade saudável para nós, é que ao mesmo tempo
que nós dizemos a Deus o que precisamos, nós estamos de olhos, ouvidos e coração abertos para saber aquilo que Deus faz. Hoje de manhã, lemos um texto que eu reputo de uma importância vital, sobre o rei Josias. O rei Josias decidiu no seu coração buscar a Deus. E durante 5 anos, Josias foi fiel a Deus e o buscou de todo o coração. Não só ele tinha uma espiritualidade boa, mas ele ajudava as outras pessoas também a se voltarem para Deus. Um dia, o livro do Senhor foi achado no templo e lido diante dele. A partir daquele dia, a espiritualidade do rei Josias foi retificada, porque ele continuou buscando a Deus, mas ele começou a fazer aquilo que Deus queria, porque ele começou a entender na leitura do livro qual era a vontade de Deus. O caminho de uma boa espiritualidade, então, é dizer o que você precisa e prestar atenção naquilo que ele diz também. E como ele é Deus, ele tem sempre algo para dizer para nós. O que nós acabamos de ler aqui, tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino. Aqui há um convite de Deus para você e para mim, para que a gente chegue com confiança. E esta é uma palavra interessante para a nossa espiritualidade e para a nossa caminhada. Em geral, eu acho que o brasileiro vive com certo medo de Deus. A espiritualidade ocidental vive com medo de Deus. Até o século XVIII, pessoas se escondiam, ficavam embaixo de suas camas e não saíam de casa quando vinha uma trovoada e quando ouviam um trovão. Aliás, na minha infância, no interior do Maranhão, cada trovão era o papai do céu ralhando com a gente. Todo trovão era Deus, como diz o maranhense, passando um carão para alguém. Sabe o que quer dizer carão? Faz de conta que você sabe também. Então, ouvir um trovão era sempre um motivo de temor, mas isso no século XX. No século XVIII, era um motivo de muito pavor, porque Deus falava com voz alta e o pior, as pessoas não entendiam o que isto quer dizer. Na minha infância, quando eu fazia alguma coisa errada, naturalmente minha mãe não dizia, ele é uma criança, não entende nada. Quem disse isso foi Erasmo Carlos. Na minha infância, quando eu fazia alguma coisa errada, minha avó, criada com vó, ela dizia: Papai do céu não gosta de criança que faz isso. Nós ouvimos, introjetamos, passamos isso adiante para os nossos filhos e criamos nele uma ideia de que Papai do céu não gosta dele, porque o que nós ouvimos é que Papai do céu não gosta de nós. Porque o que nós ouvimos não é: Papai do céu não gosta disso que você fez. O que nós ouvimos é: Papai não gosta de criança que faz isso. E começamos então a adquirir a ideia de que Papai do céu não gosta de mim. Por isso, no catolicismo, eu preciso de um pontífice. O pontífice, em latim, é aquele que faz a ponte entre eu e Deus. Eu preciso de alguém que me represente diante de Deus. Por isso eu tenho santos e anjos que intercedem por mim, e na terra eu tenho um pontífice que eu preciso, porque eu não posso chegar até Deus. Mas no protestantismo não é diferente. Nós vamos no Morro do Pessul, nós vamos em Abadiânia, nós vamos onde quer
que for possível e preciso para ouvir um profeta falar em nome de Deus. Nós precisamos, no protestantismo, de pontífices, de pessoas que orem por nós, de pessoas que imponham a mão sobre nós, de pessoas que nos unjam. No catolicismo, precisamos de pessoas que nos benzam. De alguma forma, a espiritualidade brasileira, católica e protestante, não estão muito longe uma da outra. Ambas são espiritualidades que nós precisamos de intercessores, de mediadores, de pessoas que estejam entre nós e Deus. Mas olha que a Bíblia diz. Veja na sua Bíblia de novo, risque, anote. Veja na tela o que diz esse texto do 16. A primeira coisa é: tenhamos confiança. Tenhamos confiança. O apóstolo João vai dizer isso de uma outra forma. Ele disse: no amor não existe medo, porque o verdadeiro amor lança fora o medo. O apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, vai dizer ainda de uma outra maneira. Ele disse: estamos justificados diante do Pai e estamos em paz com Deus. Deus está em paz conosco porque nós estamos justificados. Foi Ele quem nos justificou. Nós não nos justificamos. Ele nos declarou justos. Ele nos declarou em paz com Ele. Fica até complicado a gente ler um texto desse e dizer: tenhamos confiança. Mas a grande verdade é que nós não temos tanta confiança assim. A gente talvez confie desconfiando, né? Se pelo menos a gente desconfiasse confiando, mas a verdade é que a gente confia desconfiando. Se será mesmo que ele está ouvindo? Diz assim, que orar, eu orei, mas eu não sei não. Se será que ele vai responder? Será que ele vai me ouvir? Diz assim, confiança. Irmão, confiança. Tenha confiança. Irmã, tenha confiança. Meu amigo, tenha confiança. O nosso Deus declarou paz com você, declarou paz conosco por causa de Jesus Cristo. E depois da confiança, cheguemos perto do trono divino. Esse medo de Deus, essa teofobia, foi expressada pelo pai de Sansão. Disse, nós vamos morrer. Nós vimos a Deus face a face. E a mulher disse assim, homem, deixa de ser bobo. Se Deus quisesse nos matar, Ele já teria nos matado. Ao contrário, Ele falou conosco. E Ele aceitou o nosso sacrifício diante dEle. Mas ainda assim, a relação que aquele homem tinha com Deus era uma relação de medo. Talvez um dos maiores profetas, não o maior, mas talvez um dos maiores profetas do Antigo Testamento, Isaías, no capítulo 6, ele disse, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ele começa a descrever a cena. Certa hora ele disse, ai de mim, estou perdido, porque meus olhos viram o Senhor. O que o Novo Testamento traz em Jesus Cristo é a palavra de confiança. Não mais o medo de Isaías, não mais o medo de Manoá, o pai de Sansão, mas aquela confiança. Mas o Novo Testamento também traz a ideia da proximidade. Cheguemos perto do trono de Deus. Porque esta ideia de chegar perto vem desde o Antigo Testamento, mas nas seguintes palavras, não chegue perto. Quando Moisés, aquele dia no monte, cuidando das ovelhas do seu sogro, viu aquela sarça pegando fogo,
ele disse, não, eu vou ver esse mistério. Que Moisés é meio pentecostal, para ele o negócio é resolver no mistério. Eu vou ver esse mistério. A sarça queima e não se consome. Eu vou ver esse negócio de perto. Aí ele ouviu a seguinte palavra: não chegue perto. Tire a sandália dos pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. E aí Moisés entendeu que não pode chegar perto. Quando Moisés construiu a tenda, ela se encheu de fumaça, representando a presença de Deus. Enquanto Deus estava ali, Moisés não podia chegar perto. Na inauguração do templo, quando Salomão orou ao Senhor, diz que também Deus se manifestou ali, e as pessoas não puderam chegar perto, porque no Antigo Testamento não pode chegar perto. Aí que distância é que mantém a pessoa viva? Portanto, na arca não pode pegar e usar quando levantou a mão para segurar a arca. Ele morreu por causa disso. Naquele dia, diz a Bíblia, Davi teve medo de Deus. Agora, no Novo Testamento, depois de passar milhares de anos sendo ensinados a ter medo, o Novo Testamento agora diz: não tenha medo. Quando a Bíblia dizia, fique longe, agora você e eu somos convidados a nos aproximar. Chegue perto. Agora, interessante como essa coisa ainda fica na nossa cabeça. Ela diz assim: eu sei que eu preciso chegar perto, mas eu ouvi que eu tenho que ficar longe. Eu sei que eu não devo ter mais medo, mas como tirar meu medo? Cheguemos perto do trono divino. Sabe por quê? Porque agora o sacerdote, ou sumo sacerdote, o grande sacerdote, vive em função de pecadores como eu e você. O texto diz: chegue perto, porque ali está a graça de Deus. Porque o grande sacerdote, no versículo 15, ele vive para interceder por nós. O grande sacerdote tem misericórdia de nós. O grande sacerdote foi tentado como eu sou. E ele entende todas as minhas fraquezas, frustrações, medos e distanciamentos. Jesus que passou o que eu passei, Jesus que sofreu o que eu sofro, Jesus que sentiu o que eu sinto, agora diante de Deus ele faz um convite: chegue perto, sem medo, com confiança. Naquele dia que aqueles homens estavam pescando no mar da Galileia, Jesus perguntou na beira do lago, disse assim: vocês pescaram alguma coisa? Disse: não pescamos nada. Ele disse: então jogue a rede do outro lado. Eles fizeram isso e trouxeram tantos peixes que a canoa não comportava. E aí Jesus ouviu a palavra de um homem, disse assim: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Retira-te de mim. Às vezes nós nem queremos experimentar a presença acachapante de Deus, porque vai que ele me mate. Está aqui. Acontece que o Novo Testamento é a apresentação de um sacerdote, um grande sacerdote que sabe que você é pecador. O grande sacerdote sabe que você não é santo assim lá, você não é a bala que matou Kennedy, não. Tá ligado? Esse grande sacerdote sabe que você não é a última cerejinha do bolo. E exatamente pelo fato de ele saber quem você é que ele diz: ei,
Eu sei que você passa pelo que passa. Eu sei quem é você, então venha. Venha para perto. Chegue mais. Chega junto. Ou a Carol diria, acércate. Vem para perto. Chegue junto comigo. O seu lugar é junto de mim. Tenha confiança. Eu sei o que você está passando. Eu entendo você. E porque ele entende isso, e porque ele passou as mesmas coisas que eu passo, ele tem autoridade para dizer as coisas que diz. Daí, o primeiro desejo de Deus, talvez a espiritualidade correta que ele quer que eu desenvolva, não é mais uma espiritualidade medrosa, não é uma espiritualidade distanciada, não é uma espiritualidade terceirizada do crente 6 horas por mim. Ainda que nós estejamos aqui para orar uns pelos outros, você é convidado a orar sempre a Ele. Não estou falando também de você pensar agora assim, puxa, agora eu tenho que estar todos os domingos no culto. Esqueça isso. Não estou falando de culto. Não estou falando de domingo. Tem gente que ainda pensa que por estar aqui, ele está perto de Deus. Pode ser. Mas você aqui não está mais perto de Deus do que quando você estiver amanhã na sua sala de aula. Você não estará mais perto de Deus aqui do que você estará amanhã no seu escritório, ou jogando bola na quadra, treinando vôlei com os jovens. O Deus que convida você para chegar perto, está com você aqui, mas está amanhã lá, porque a espiritualidade do Novo Testamento pulveriza a ideia de um dia santo. A espiritualidade sadia do Novo Testamento transforma você num santo, e por isso todos os dias que você vive é santo, porque Ele está com você, e Ele quer que você esteja com Ele. Não estou falando de domingo, não estou falando de música. Tem gente que acha que Deus está presente por causa da música, tá? Vocês cantam pouco. Vocês só cantam esse tipo de cântico? Eu tenho um pedido e um desafio que pelo menos uma vez por mês tenha um hino do cantor cristão, porque senão não é culto. Eu não estou falando de hino, não estou falando de estilo musical. Deus não criou nenhum estilo musical, por isso Ele gosta de todos. Gosta de todos. Gosta da música coral, gosta da música sem instrumento que você ouve dos africanos, mas Ele pode ser adorado também com música clássica, não tem problema. Deus não criou nenhum ritmo. Nós é que gostamos, nós é que adoramos o louvor. Deus gosta de você que louva. Nós adoramos música, Deus gosta de adoradores. E porque você é um adorador, Deus ama você, Deus gosta de você. Você que tem preferência por música e por estilos, Deus não tem preferência, é você que tem preferência. Ele tem preferência por você. E porque Ele tem preferência por você, Ele diz, chegue perto. Chegue com confiança. Chegue com coragem perto de mim. Isso não tem nada a ver com domingo. Isto vale para segunda-feira. O dia todo da segunda. Isto vale para terça-feira. Isto vale para quarta, quinta, sexta, sábado. Isto não tem a ver com um prédio desse. Como alguns dizem, o templo. Isto não é o templo. Você é o templo onde Deus habita. Isso não tem a ver com música. O culto na Bíblia começou sem música. Abel e Caim adoraram a Deus. E muito tempo depois é que um homem chamado Jubal foi o que inventou o primeiro instrumento musical. O culto começou sem música.
Pode ser que termine sem música também. Não é isto que Deus quer. Deus quer você. Não é o templo, não é domingo, não é a música, é você que Ele quer. Ele está interessado em você. Ele está interessado na sua adoração. Ele está interessado na sua coragem de chegar perto dEle. Ele está interessado na sua proximidade. Eu quero deixar com você, então, essa possibilidade. Estude a Bíblia juntos. Pratique a oração em conjunto. Pratique a oração sozinho. Passe parte do seu tempo meditando. Pense na obra de Deus na sua vida. Dia de ceia é interessante. Eu vou dizer como foi que eu aprendi na igreja. Eu aprendi que dia de ceia é um dia meio de medo também, não é? Como batista, eu sempre ouvi, se você é membro da igreja, se você é membro da igreja batista, se você é membro de outra igreja, então não tome. Se você não é batizado, não tome. E aí a gente começa um discurso que é quase medo. Eu queria encorajar você. Você é de Jesus? Você é de Jesus? Você quer andar mais perto dele? Aí eu convido você para chegar lá. Você é pecador? Beleza, bem-vindo, você está em boa companhia. O sumo sacerdote, que também foi tentado como você foi, ou foi tentado como você é ele quem faz o convite, dizendo, venha para perto, venha para perto. Assim eu quero encorajar você a não se condenar mais ainda. Nem o sumo sacerdote está condenando você. Eu quero encorajar que você chegue com coragem e fique mais perto dele. Chegue com confiança. Senhor, em nome de Jesus, nós agradecemos a palavra de confiança, a palavra de encorajamento, o convite, o desafio para chegar perto. Nós queremos chegar perto. Nós simbolicamente demos alguns passos para tomar a ceia, para chegar mais perto. Que esses sejam os primeiros passos de uma longa e boa caminhada para perto do Senhor. Amém.